A grande questão aqui é a palavra mágica ou as frases mágicas que vão fazer com que tu consiga converter mais, e não só converter, como fazer com que a tua audiência, o teu público se apaixone por ti enlouquecidamente e corra atrás dos teus produtos assim que tu só der uma estaladinha nos dedos. Isso é muito frequente, direto, é um assunto aí que me aparece, que é bastante corriqueiro, em relação à copy, das pessoas buscarem quais são os gatilhos que mais colam, vamos dizer assim, as frases de efeito X, Y, Z, como se a comunicação ela fosse uma formulazinha quadrada. E é muito diferente disso, tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca desse assunto aí, que, entre aspas, de certo modo, acaba sendo um pouco polêmico quando se toca no assunto no âmbito de copywriting. Até porque quando a gente procura alguma coisa a respeito disso, o que a gente só se depara basicamente são fórmulas. E são ali literalmente fórmulas, padrões, ali, use isto, use aquilo, tal. E a minha opinião a respeito disso, o que eu acho, é o seguinte: quando eu penso em comunicar alguma coisa, a comunicação por si só, ela se distribui em diversos ângulos, diversas nuances, vamos dizer assim. Eu tenho a comunicação falada, eu tenho a comunicação escrita, eu tenho a comunicação visual, eu tenho a comunicação auditiva, eu tenho várias coisas, sabe? Que eu posso estar brincando quando eu vou comunicar alguma coisa com alguém. Se eu vou fazer um vídeo, por exemplo, existem várias nuances que eu posso quebrar padrões, buscar meios de estar dando uma temperada na minha comunicação. Eu posso brincar tanto com o visual, quanto eu posso brincar com algum efeito sonoro em cima daquele trecho, daquele roteiro. Eu posso brincar com o próprio roteiro, eu posso brincar com a disposição, com o visual das legendas, com o formato das fontes, enfim, sabe? Tem N nuances para estar se mexendo, para estar se pensando, para melhorar algum tipo de conversão. Seja numa página de vendas, seja no e-mail, seja no anúncio, seja lá onde for que tu vá comunicar. Só que é importante, eu vou até me aproximar um pouquinho aqui, é importante se assentar, se situar numa ideia, que é o seguinte: a comunicação, ao meu ver, o principal elemento que ela precisa ter é a verdade. Arthur, a verdade absoluta em busca de. Não, tira essa ideia da cabeça. Mas comunicar da maneira mais franca as coisas que estão acontecendo, as coisas que você está propondo para sua audiência, para a pessoa que está ali do outro lado. Seja você um prestador de serviço, um infoprodutor, que tem um e-commerce, enfim, dono de e-commerce no caso, né? Enfim, seja lá o que for, o que tu comunique aí pela rede, tá bom? Porque se tu parar pra pensar na tua vida, tu esquecer de gatilhos, tu esquecer de fórmulas, e aqui tá um baita de um solzão aqui, um diazão, e eu não botei uma cortininha aqui na frente, tem uma janela na minha cara, então ficam uns feixes de luz conforme o movimento aqui, ó, no meu braço aqui, às vezes ele pega, dá uma refletida, enfim, antes assim do que tá na escuridão, né, fechadona, um breu. E a questão é o seguinte: se tu parar pra pensar em comunicação, esquecer todas essas fórmulas e pensar na tua rotina, parar para pensar nas tuas relações, nos teus relacionamentos, nas pessoas, nas amizades que tu tem, as pessoas que tu cultiva diariamente, não só diariamente, como mensalmente, como anualmente, como por uma vida inteira, grosseiramente pensando assim, se tem alguém assim no teu caso, para olhar, independente de fórmula, independente de, entre aspas, fineza nessa comunicação, ter algum requinte comunicativo, vamos dizer assim, um texto muito bem escrito, um roteiro muito bem pensado, a comunicação muito bem elaborada, articulada, das melhores maneiras, com os gatilhos mais presentes de YZ, sabe? Se tu olhar para tudo isso, esquecer toda essa roupagem e pensar na comunicação propriamente, tu vai perceber que muitos momentos da tua vida, acredito eu, basicamente qualquer pessoa passa por isso, enfrenta esse tipo de situações, se se remete a lembranças de vários momentos em que tu realmente se conectou com alguém através da comunicação, através de uma conversa, em que foram situações, ocasiões muito simples, por sinal. Muito, muito simples, muito sutis. Muitas vezes os encontros com amigos que tu tem de longas datas, em que você, sei lá, dividiu uma bolachinha de R$ 2 em 10 cabeças, sabe? Depois de um joguinho de futebol, depois de andar de skate, depois de correr pela rua, brincando com teus amigos no final de semana, em casa, na casa do amigo, encontrando pai, encontrando mãe, batendo um papo com o irmão, sabe? Com a esposa, com o marido, com o filho, enfim.
Se tu para pra olhar por menos, vamos, que nem eu disse, menos fineza, menos requintes comunicativos, tu tenha menos artifícios envolvendo tudo isso, que é o que a gente acaba pensando muito e o que respinga muito na comunicação acerca de copywriting, quando a gente pensa em comunicar alguma coisa, que é justamente estar botando num quadradismo a comunicação por si só. Se tu pensar em todos esses momentos que marcaram a tua vida, eles são simples. E neles tiveram um íntimo, uma profundidade muito grande em relação à verdade daqueles momentos. Por mais simples que sejam. E sem estar pensando em gatilho, sem estar pensando em mirabolância alguma. Existiam duas pessoas ou mais, um grupo de pessoas ali que estavam comunicando, conversando a respeito de alguma coisa. Mais uma vez, a comunicação não se olha só por um ângulo, existem diversos. Aqui, claro, quando eu estou pensando em copy, provavelmente eu vou focar mais na parte escrita, na parte textual, mas a comunicação ela é ampla, ela é dividida em diversos ângulos, facetas ali, como eu disse no início do vídeo. Então, se eu paro para pensar nisso, e se eu tiver que me ancorar num ponto em específico para eu me comunicar com alguém, seja uma pessoa que eu conheça pessoalmente, seja uma audiência de 50 mil pessoas, 100, 200, 300 mil pessoas, seja o canal que for, seja o formato de conteúdo que for, seja a peça que for, um anúncio, e-mail, um roteiro, uma página, seja lá o que for. Se eu tiver que pensar num ponto para me ancorar, para me escorar, é a verdade por si só. Porque no final das contas, se a gente para olhar, o mundo inteiro ele é um grande mercado. A todo momento existem pessoas vendendo ou produto ou serviço. E mesmo que tu trabalhe no CLT da vida, tu também tá vendendo. Por mais que tu não seja um empreendedor, mas tu tá vendendo as tuas horas, tu tá negociando, tu tá dentro do mercado, entendeu? Tu tá negociando as tuas horas por um valor X mais benefícios Y para, beleza? Então, todo mundo no mercado, que o mercado envolve o mundo é um grande mercado, tá vendendo produto ou serviço. E quando a gente está procurando comprar alguma coisa, a gente provavelmente está buscando suprir algum desejo que a gente tenha, sabe? E para isso, a gente busca determinados produtos para cada problema ou para uma gama de problemas, determinados produtos. E as pessoas que detêm, pessoas barra empresas que detêm determinados produtos, seja como eu disse, você é um prestador de serviço, uma pessoa única, um infoprodutor que tem vários infoprodutos, um só, enfim, independente da modalidade de produto também, caso tu seja um dono de e-commerce, seja lá o que for, sabe? Aparecendo ou não a tua cara ali, como a gente diz, como especialista do negócio, seja uma empresa ali, um B2B, enfim, sabe? Seja lá o que for, tu estiver comunicando. Se tu parar para olhar, as pessoas elas só estão buscando alguém em que elas possam confiar para sanar essas dores que elas têm. Simples assim. E venda é relacionamento. Relacionamento é confiança. E confiança é o quê? Embasar as relações em valores, basicamente. Verdade, paciência, respeito. É isso, é relacionamento o tempo inteiro. E por mais que muitas vezes, de repente, tu vai sair na rua de noite para comer um cachorro quente e aí tu para lá na banquinha do seu Joaquim, com todo respeito, mas que não tenha o mesmo desempenho intelectual teu, de repente, que não comunique da melhor maneira, mas o cara ele te olhou lá francamente, conversou contigo, contou um pouco da história dele, que ele veio lá do norte, lá de não sei onde, tá tentando a vida na cidade, sabe? Aquilo comove, aquilo mexe, aquilo conecta com a gente. É comunicação. E o que que tem nisso? Não tem nenhum artifício mirabolante, não tem nenhum gatilho, X, Y, Z, blá, blá. Tem verdade. Tem um cara simples falando diretamente de ser humano para ser humano contigo. Sendo franco. E se o produto dele for bom, se o cachorro quente dele for bom, tu vai voltar. Sabe? Tu vai acabar voltando. E, mais ainda, tu vai indicar, tu vai passar para outras pessoas. E além de passar, tu vai dizer, pô, seu Zé, o seu Joaquim, o seu fulano, pô, gente boa demais, pô, vai lá, troca umas ideias com o cara, pô, massa demais, tal, 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 já conta a história do cara, um pedaço, sabe? E é assim que a coisa vai acontecendo. A comunicação, por mais, claro, existem esses formatos. Eu quero pensar num anúncio, eu quero pensar numa página, pô, com certeza absoluta. Vai entender os formatos, vai entender as premissas de copy para uma página de venda, para um anúncio, para um e-mail, para copy no geral, vai entender o que é copy. Ah, condução através da comunicação. Como que eu conduzo as pessoas? Olha, escrevendo bem, tendo boas ideias, amarrando as ideias numa linha, sabe? Contínua, que faça sentido do início ao fim. Eu preciso entender que aquelas pessoas, elas têm dores, elas têm desejos e elas buscam sanar isso, suprir isso de alguma maneira.
buscando pelo meu produto ou pelo produto do ciclano, do fulano. Existem níveis de consciência para que eu comunique de formas diferentes, conforme essa pessoa ela está consciente mais ou menos daquilo que eu estou ofertando. Beleza. Ah, e como que eu posso mexer com os artifícios? Olha, é muito legal mexer com o imaginário da pessoa. Aí tu vai acabar caindo em quadro QMP, QMD, que chamam, né? Quadro mental da dor, quadro mental do prazer, sabe? Que é justamente instigar a pessoa, o imaginário da pessoa. Muito, a maioria das coisas passam no nosso imaginário, sabe? Então, é por aí o caminho. Entende as nuances da coisa. E aí depois, claro, pega ali a forma da parada e cria em cima. Sem esquecer que do outro lado tem uma pessoa que nem tu, que só tá querendo se conectar com outra pessoa. E que essa pessoa que ela tá buscando uma conexão, ou que apareceu em algum momento para tentar se conectar com ela, através de um anúncio, através de sei lá o quê, mostre que é uma pessoa tão humana quanto ela, e que possui autoridade, conhecimento está embasando a autoridade, que tem autoridade suficiente, que comprova ali a capacidade de resolver aquele problema que ela está buscando. E com isso, como solução, eu entrego um determinado produto, XYZ. Entende? Porque se eu paro para olhar páginas, e-mails, anúncios, seja lá o que for, grosseiramente, tudo converte. Olha, tem que botar prova social, não sei o quê. Olha, eu conheço gente que já fez lançamento de produtos, de primeiro produto, com audiência de mais de 200, 300 mil pessoas. Não usou uma prova social e vendeu feito água. Sabe? Claro, tem um monte de ideias, um monte de vertentes para essa hipótese levantada do porquê que conseguiu vender e vendeu tão bem, tanto quanto se tivesse soterrado de provas sociais. Entende? Existem, claro, N coisas que pode se falar. Mas, entende? Muitas das coisas são refutáveis, são ali pensáveis, sabe, a respeito. Tudo dá particular. Mas o que não sai, vamos dizer assim, de moda, que está sempre presente em qualquer peça que a gente pense, é a verdade. É o papo franco com a pessoa. E claro, não adianta tu ter o melhor papo do mundo, a melhor lábia do planeta e ter um produto que é uma naba. Que não resolve nada, que tá tentando empurrar água abaixo um monte de mentira pra pessoa. Só vai gerar dor de cabeça futura. Só isso. Só tá postergando uns baita de uns pepinos que vão cair no teu colo. E aí, conforme o castelinho cresce, daqui a pouco cai. Vai a ruína. Porque as pessoas começam a falar mal, as pessoas começam a denegrir, as pessoas começam a buscar canais de comunicação para falar disso, para expor os pepinos, sabe? Então, não vale a pena. É pensar no bom produto. Os pilares são sempre os mesmos. Produto, público, oferta. Público, crio através de conteúdo, através de anúncios, e eu desenvolvo produtos para ofertar para esse público e eu embalo em diferentes ofertas para determinados momentos ou para determinados produtos, sendo suas ofertas fixas, buscando sazonalidade ou não, aproveitar o momento ou não, sabe? E até pensando em relação de oferta, relação de produto, tudo quando tu vai se comunicar, grosseiramente tu tem que pensar na verdade, com que aquela informação vai ser passada e da maneira mais clara possível, do início ao fim, uma linha. Claro, eu posso fazer uma curva, posso dar uma volta. Essas voltas, o trajeto para que eu comunique essas determinadas informações, vamos dizer assim, são as narrativas que eu estou envolvendo na hora de comunicar. E isso é infinito. Eu posso falar a mesma coisa numa infinidade de maneiras. Só que a verdade, grosseiramente, nesse caminho, ela é única. Por mais que eu dê uma volta, vai ser isso, aquilo, a verdade é única. Você vai comprar um produto, você vai ganhar dois, eu posso dar uma volta, eu posso botar o Peter Pan no meio, posso falar do Batman, posso falar não sei o quê. Mas a ideia macro vai ser, você compra uma, leva duas. Vai ser sempre a mesma. A verdade que eu estou comunicando naquela campanha, naquele momento, vai ser a mesma, sabe? E quanto mais eu tento passar por cima da inteligência das pessoas, que é um movimento, olha, muito corriqueiro, que acontece na internet, de gente que vai pensar na comunicação e falar, é considerar que as pessoas elas não estão ligadas. Nossa, o que eu já ouvi de gente falando que as pessoas não estão atentas ao que está sendo falado, que não precisava se preocupar tanto com XYZ, que as pessoas já iam esquecer, que podia passar um perninho aqui, podia fazer uma escassez falsa ali, podia, sabe? E aos poucos está se minando essa confiança. E a gente olha para a confiança, não precisa ficar olhando para gatilhos, a gente pensa, como seres humanos, quanto tempo demora para ser construída a confiança? E quanto tempo para trazer solidez para essa confiança, sabe? Que não seja uma confiança do dia para noite. E quanto tempo para destruir essa confiança? Então, poucos movimentos muitas vezes comprometem ali relacionamentos que foram construídos ao longo tempo. Gastou-se uma penca de dinheiro em tráfego, gastou uma penca de energia, sabe? Se comunicou durante N momentos
com determinada pessoa para fortalecer aqueles laços, e aí acaba se jogando por água abaixo só para tentar botar uma meia dúzia de gato pingado a mais num grupo para fazer um lançamento, para tentar bater lá um faturamento de uma oferta X, Y, Z que está se aproveitando numa sazonalidade, sabe? Então tem que se pensar nisso muito quando eu estou comunicando. O primordial da coisa é eu ser franco com a pessoa. Eu tenho um produto que sana isso, aquilo outro. O produto é bom. Se é bom, por si só já vai acabar vendendo, por mais que tu nem saiba comunicar direito. Se o mercado tem uma dor muito latente, as pessoas lá têm potencial de compra, sabe? E não existem muitos produtos, o teu produto ou o teu produto ele é realmente bom, ele vai acabar se vendendo sozinho. E a comunicação por si só, ela vai dando um embalo, um nitro nisso tudo, sabe? Claro, se tu tem uma comunicação boa, facilita muito o meio de campo, mas de nada adianta se tu tem um produto meia boca, que não resolve. Porque a base grosseira é o produto, e depois tu envolve tudo, toda a parada, em qualquer momento com a comunicação, sabe? E a oferta. A comunicação, ela abraça toda a ideia, ela abraça o produto, ela abraça a oferta, ela abraça tudo, porque todo momento você está comunicando tudo. Está comunicando sobre a oferta, está comunicando sobre o produto, sabe? E não o contrário, tu não está fazendo um produto de comunicação, um produto só, grosseiramente. Por que tu está vendendo as ideias? Tu está vendendo a comunicação grosseiramente, sabe? Mas é a comunicação que embala tudo. E ela começa no produto, pensou no produto, criou uma oferta, embala tudo isso com a comunicação e entrega para a audiência, sabe? Então, tem que se pensar, claro, na qualidade do produto, na qualidade dos entregáveis, na qualidade da oferta e também tratar com carinho, tratar com respeito as pessoas que estão ali do outro lado. Porque elas são gente que nem tu. E muitas vezes a pessoa ela tá juntando ali um dinheiro durante um determinado momento, está fazendo as contas lá, quebrando a cabeça para poder participar de um evento X que você está promovendo, para poder comprar um produto, acreditando que vai solucionar um problema, quando vê não soluciona, quando vê uma falsa escassez, uma falsa urgência, chega a semana que vem, tu já está botando uma oferta melhor ainda, uma promoção mais imbatível ainda, sabe? Sendo que aquela era a promoção do ano, aquele era o momento XYZ, sabe? Além de a todo momento estar buscando em todos os canais que tu comunica, todos os espaços, todas as peças que tu cria, tá engessando a parada toda. Esquecendo que do outro lado tem gente que nem tu. Tu para pra pensar no relacionamento com as pessoas do teu entorno, do teu dia a dia. Como tu comunica com essas pessoas? Com os teus amigos, com a tua família, com os teus filhos, com teus parceiros, enfim, sabe? Parceiras, enfim, sabe? Momentos que vocês dão risada, que chega um falando uma besteira pro outro, e brincando, e jogando os memes, e rindo, e sabe? E aí tu para pra pensar, se tu fosse pensar tecnicamente, tu tá quebrando uma penca de padrões, sabe? Tá quebrando gelo em vários momentos com a pessoa, tá mostrando que tu se preocupa com ela, que tu quer o bem dela, que tá ali do outro lado. Tu leva isso pras vendas, leva essa humanidade pras vendas na hora de comunicar. Por si só, isso vai ser um baita de um diferencial já de mercado. E quando a gente está pensando em comunicação, a gente está pensando na cadeia inteira do marketing, tá? Produto, oferta, beleza. A gente já está encontrando um diferencial de mercado na nossa própria comunicação. Se o produto conseguir se diferenciar, beleza, a oferta melhor ainda e tal. E a comunicação, pô, está sendo humano, sabe? E quanto que conecta com a pessoa que está do outro lado. Seja tu uma empresa, seja tu, sabe? Uma pessoa ali, B2C, B2B, enfim. Então, é basicamente isso. Entenda as fórmulas, com certeza. Entenda os quadradismos, vamos dizer assim, de se comunicar. A base, os princípios de copy. O que eu preciso ter? Como que eu considero uma copy boa? Olha, preciso ter esse elemento, esse elemento, esse elemento. Ó, um anúncio, oportunidade, urgência ali e tal, enfim. Sabe? Prontidão, enfim. Entende essas nuances. O que se tem em cada um. E na hora de comunicar, tenta soltar um pouco isso. Até pelo lado do processo criativo. O processo criativo é uma coisa que acontece muito naturalmente. Tu vai ver quando uma criança ela senta na areia para brincar de fazer um castelinho, ela não fica pensando, olha, eu vou fazer uma laje nervurada. Eu vou fazer aqui uma parede com tanto de reboco, uma parede com tal, um aqui, vou fazer um contrapiso. Não, ela só vai lá e começa a riscar um monte de quadrado, um monte de bola, quando vai ver de uma casinha de pauzinho que ia sair, já sai um castelo, já sai um megazord, sabe? E o processo criativo é muito assim também. Além de pensar na comunicação em si, a maneira como eu vou envolver isso, as narrativas, como que eu vou criar, como que eu vou comunicar isso. Deixa os elementos vir, surgir, da mesma maneira que quando tu vai comunicar com um amigo teu, tu pensa, pô, vou mandar uma palhaçada, vou mandar uma brincadeira aqui, sabe? E tu acaba chamando a atenção, tu acaba quebrando o padrão, tu acaba se conectando muito. Quando tu vai conversar, contar alguma história da tua vida, sabe? Muita gente vai ali, enche os olhos d'água, sabe? Ou dá risada, ou sabe? Enfim, mas tu se conecta. Porque quando tu tá fora do mercado, quando tu tá fora das vendas, tu acaba pensando simplesmente como uma pessoa, querendo se comunicar,
querendo transmitir uma mensagem, uma ideia para outra que está na tua frente. E é isso que a gente tem que pensar quando está comunicando. Claro, entendendo, respeitando todas essas nuances que envolvem o mercado, que envolvem o marketing, que envolvem a comunicação direcionada para a venda como um todo. Mas sem esquecer que antes de vender, a gente tem que se comunicar, a gente tem que se conectar. E a gente só se conecta com quem é gente, que nem a gente. E a gente sente quando isso é verdade, quando é mentira. Sabe? É nítido. É transparente ali. Enfim, é isso. Tá bom? Espero que tenha clareado algumas ideias aí a respeito disso, desses formatos, desses estudos, até porque tudo, grosseiramente, funciona, que nem eu disse. Você vai botar prova de vendas, você vai botar uma página de cabeça para baixo, disso, aquilo, de lado, enfim, tudo acaba funcionando. O que nunca sai de moda, e até uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que eu já vinha trazendo desde antes de encontrar com ela, que eu fiz uma mentoria há algum tempo, que é a Dani Ferreira, tem mais de 30 anos de experiência em campanhas publicitárias, mais de 3.000 campanhas, Leão de Cane, enfim, tem aí currículo a dar com o pau. O que ela sempre prega é, independente de fórmulas de coisa, ela já prega para te não se prender a fórmulas. Beleza, tá, tu tem que entender as nuances, mas não se prende, se diverte criando. Isso é um processo criativo bom. Vai ser cansativo? Tem que gastar, vamos dizer assim, um tutano do cérebro, até como ela fala, tem que gastar, sabe? Mas tem que ser divertido dentro do possível. Se for divertido para ti, provavelmente vai ser divertido para a pessoa que vai receber aquela comunicação. Se for interessante, provavelmente vai ser interessante para outro lado, sabe? Porque as nossas necessidades, os pontos que nos tangem emocionalmente como seres humanos são os mesmos, independente se a gente está de pé descalço, se a gente está de terno e gravata, sabe? Desde hoje, 2025, até lá antes de Cristo. Não muda. Então, quando tu vai pensar em alguma peça, pensa em transmitir verdade, da maneira mais franca possível. Melhora teu produto, melhora tuas ofertas e comunica isso, sem esquecer que do outro lado, quem vai receber aquilo são seres humanos, sabe? Quanto mais franco tu for, mais claro tu for com as tuas ideias, mais tu vai conectar, mais provavelmente tu vai vender, sabe? E todo mundo vai crescer junto. Porque é isso, tu tá ajudando outras pessoas com teus produtos. Basicamente isso. E por consequência tu acaba ganhando dinheiro. Fechou? Então, tudo vale teste. Crie, sem esquecer os princípios, beleza. Mas não esqueça que você é um ser humano e tem que se conectar com pessoas para vender cada vez mais e melhor. Tá bom? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que achou. Até traz alguma outra sugestão. Super bem-vinda. Curte aqui, compartilha com o pai, com o amigo, quem você acha que vai ser útil também. Se inscreve no canal para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu! Tchau, tchau.